Sementes de Fé, com o Bispo Oídes José do Carmo. Paz do Senhor, igreja, Deus abençoe. Em pé, como estamos, quero ler a palavra de Deus na carta que Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 3, os versos 13 e 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Amém. Meus irmãos, nós estamos estudando esse trimestre no livro de Levítico, e quem tem acompanhado as ministrações na escola bíblica dominical sabe que nós estamos aqui hoje, na verdade, para na prática celebrar tudo aquilo que estava em figura e que o Senhor Jesus concretizou lá na cruz, consumou lá no Calvário. Muitas pessoas não entendem ainda o significado da cruz de Cristo. Acha que Jesus foi apenas vítima de uma injustiça pelo Império Romano e pelos seus compatriotas, os judeus. Pensa também que ali estava apenas descarregando em Jesus a ira de Deus, o revelando o grande amor de Deus. Mas na verdade a cruz está dizendo algo seguinte: Jesus veio concretizar, cumprir tudo que estava em figura no Antigo Testamento. O Novo Testamento estava dentro do Velho Testamento. Nem deveria ter velho e novo, a palavra é uma só. O Novo Testamento é o cumprimento do Antigo Testamento. Todas as figuras, símbolos, tipos e profecias, quando Jesus veio, Ele consumou tudo isso lá na cruz do Calvário. É como se houvesse uma caminhada na história e fosse de forma crescente subindo uma montanha. O Calvário, a cruz de Cristo, representa o ponto mais alto na história da humanidade. Não teve um dia maior, um momento extraordinário como o dia da morte de Jesus. Ele estava ali cumprindo algo que estava estabelecido para um representante da raça humana realizar. Alguém que se qualificasse como sendo santo, justo, puro, inocente, sem pecado, pudesse praticar um ato de justiça que iria beneficiar a toda a humanidade que cresce nesse ato de justiça praticado por alguém. E Jesus, Ele só tinha essa condição. Eu estou falando de uma história que foi progredindo, foi crescendo, até que viesse o grande representante dos homens. O primeiro Adão falhou, veio o segundo Adão para poder mudar a nossa história. A Bíblia diz aqui onde eu li: Jesus veio nos libertar da maldição da lei. 430 anos antes da lei, Deus tinha feito uma promessa para Abraão, e a promessa foi feita a Abraão e ao seu descendente, e o descendente, mais na frente está revelado, era Cristo. Deus fez uma promessa, e a lei não surgiu 430 anos depois para anular a promessa. Aquela aliança que Deus fez é irrevogável, estava confirmada. A lei chegou por causa da transgressão, por causa do pecado. Ela mostrava o quanto o pecado é algo horroroso aos olhos de Deus. A lei surgiu trazendo a maldição da morte. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então Jesus se fez maldição por nós. Mas o que aconteceu?
não foi apenas ele cumprir o que a lei exigia, de um santo morrer, do cordeiro puro morrer no lugar da humanidade, pagando o preço dos nossos pecados também não. Jesus veio cumprir a aliança que Deus fez com Abraão. E a aliança é cheia de promessas, de bênção. Se a lei trouxe maldição, a aliança trouxe bênção. Aleluia. Deus falou: bendito sereis, bendito serás na terra, prosperidade, vitória, alegria, eu serei o vosso Deus, vocês serão o meu povo. Isso foi possível, está sendo possível em Cristo Jesus. O representante que o Senhor falou a Abraão, a promessa é para você e para o seu descendente. E o descendente espiritual de Abraão é Cristo Jesus. E todos que estão em Cristo Jesus são também herdeiros das promessas. Nós fazemos parte da aliança que Deus celebrou com Abraão, que é o pai dos crentes. O primeiro homem que levantou a mão para o céu e creu de forma correta em Jeová. E Deus agradou disso. Todos que estão em Cristo Jesus são descendentes espirituais de Abraão. Se sobre ele recai uma promessa de bênção, de prosperidade na terra, de prosperidade no céu, meu irmão, fique sabendo que eu e você fazemos parte desta promessa feita a Abraão. Então Jesus, aqui está escrito exatamente isso, que Jesus nos resgatou da maldição da lei. A maldição da lei era a morte para todo pecador. Pecou, tem que morrer. E Paulo falou que todos pecaram. Não há um justo, diz a Bíblia, nenhum sequer. Todos mereciam a morte. Não a morte física, mas a morte espiritual, que é a eterna separação entre o homem e Deus. É consequência do pecado. Essa maldição pesou sobre o homem. A lei exigia isto. Então Jesus veio e ele cumpriu toda a exigência da lei. A lei não pode cobrar mais de mim e de você. O diabo não pode apontar para Deus falando que ele não está sendo justo com a sua própria santidade, com a sua própria maneira de ser. Não. O meu representante, alguém tomou sobre si os meus pecados, as minhas doenças, as minhas enfermidades espirituais, e ele cravou tudo isso na cruz. Ele anulou a cédula que era contra nós, uma promissória impagável, que ninguém aqui conseguia pagar, mas Jesus pagou a promissória por nós, cravou na cruz, para todo mundo saber: vivo não mais eu, é Cristo quem vive em mim agora. Isso foi possível, porque Jesus veio no final daquela história, daquela caminhada, e começou, na verdade, um novo tempo para a humanidade. Todos aqueles que agora pela fé creem nessa mensagem, que Jesus é o Redentor, é o Salvador, faz parte dessa nova aliança, daqueles que vão morar no céu. Mas não é só morar no céu não. A Bíblia diz aqui que aquele que renuncia tudo por amor de Jesus, recebe 100 vezes mais nessa vida, e na idade vindoura então, a vida eterna. Se prepare então, porque para esse povo aqui, não tem mais o peso da maldição, mas o resgate da bênção. Agora nos espera só a bênção prometida a Abraão, e que nós em Cristo Jesus temos direito a isto. Então a sua posição é aqui. Não saia de Cristo, não deixe a cruz, permaneça no Senhor, porque não tem garantia fora de Jesus, não tem promessa a não ser em Cristo. Não há nenhum futuro para ninguém, para a humanidade, a não ser em Cristo Jesus. É apegar com Ele, ou largar e perecer para sempre. Mas eu sei que nós não faremos isto. Ao contrário, estamos aqui, meus irmãos, nos preparando dia a dia, porque a volta do Senhor se aproxima. Tudo nos mostra que Cristo já volta, breve Jesus voltará. Vale a pena você pagar um preço a mais, sofrer um pouco a mais, resistir um pouco mais, negar um pouco mais as ofertas do mundo e trilhar esse caminho
da santidade, da pureza, da comunhão com Deus em Cristo Jesus, porque está chegando a hora da igreja ser coroada. Não é hora de acomodação, de olhar para trás, nem para a direita, nem para a esquerda. Agora é o momento de consumar a sua salvação. Ela está agora mais perto de nós do que o dia que nós aceitamos a fé. Você já trilhou um longo caminho. Agora, meu irmão, estamos na reta de chegada. Já está dando para ver lá no final, né? Aleluia, olha para Jesus. Olhando para Jesus, Ele te aguarda, Ele te espera. Então, de uma vez por todas, não fale mais de maldição. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, para que agora, cessando a maldição, vamos desfrutar apenas da bênção prometida a Abraão. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Fique em pé comigo, adore a Deus uma vez mais. Aproveite esse momento agora para ser grato ao Senhor. Aleluia, olha para Jesus. Olhando para Jesus, Ele te aguarda, Ele te espera. Sementes de Fé, com o bispo Oídes José do Carmo.